É coisa boa, gente. Falar em Casa com o Espelho Atalho é uma delícia, porque aqui a gente tem vários assuntos maravilhosos, pontuais, interessantes, alegres, divertidos. É muita história para se contar, né? Então, nós estamos recebendo aqui hoje, gente, que meu olhinho já brilha. Você sabe que quando eu falo de moda, eu sou apaixonada. Quem me segue, quem me conhece, sabe o quanto eu já venho... Aliás, a comunicação veio por conta da moda, né? Então, eu tenho, assim, orgulho em receber parceiros, amigos que seguem também essa mesma direção, que é falar de moda e a importância que é a vestimenta para nós, seres humanos. As pessoas acham que a moda, põe qualquer coisa e saio. Não é bem assim, né? A moda está relacionada a uma série de fatores para uma vida sociável, né? Vamos dizer assim. Então, eu recebo com muito carinho aqui o querido Paulo. Olha só que nome chique, gente. Paulo Spazapan. Estilista. Seja bem-vindo, Paulo! E aí, Querida, querido? eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Adorei que você colocou o tss, Né? né? A pizza, né? Eu já vem me dá pizza. até fome. Que guloso é assim, né? E está sendo um prazer, né? Isso é uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço, nós que agradecemos. E assim, Paulo, quando a gente fala mesmo em moda, eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho de você antes, mas só um brief, né? Eu acho que é tão gostoso a moda, né? Você lidar com o público para você poder vestir o ser humano. Eu acho que é mexer com a autoestima, na verdade, né? É muito bom. Eu acho até mais. Eu acho que a moda, quando você trabalha com moda, você faz um estudo de comportamento, né? Porque a moda, nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo naquele momento, do que as pessoas estão esperando, das expectativas que elas têm e do que elas procuram, né? Então, você acaba colocando no teu corpo aquilo que você quer passar e aquilo que você quer transgredir, né? Ou aceitar, né? É verdade. Porque você tem todo esse movimento na hora que você se veste, né? Sim. Você pode estar causando, porque você sabe que você está causando, ao mesmo tempo você pode estar escondido ali numa roupa mais básica. Também. Então, a moda tem traz toda essa reflexão social, né? E também de sentimento mesmo, como você exatamente. falou. Estado de alma. Acho que ele conta muito. Como a pessoa vai te ler, né? Sim. Eu falo assim, se você vem todo colorido, você já é recebido de uma maneira alegre. Né? Porque você vem com toda aquela cor, eu acho que remete à tua infância. Então, é tão interessante como as cores influenciam na hora que você se veste, a forma, o volume, né? É muito interessante quando você percebe essa mudança de comportamento também na sociedade, que as pessoas vão procurando outras coisas. Então, a moda, eu acho que é muito apaixonante. Fora que trabalhar com moda é muito divertido, né? Apesar da pressão. É muito divertido, né? Sim. Você conhece pessoas muito divertidas. Também. E é muito descontraído. E a pesquisa, tudo que você faz pode ser delicioso, se você souber fazer de uma forma leve e engraçada, né? Agora, Paulo, desde quando que você começou com essa história de estilista? Porque, gente, tem muita gente que fala para mim assim, Paulo, Sibeli Atalho é estilista. Não, eu não sou estilista, nunca fui, não estudei para isso, não me formei em moda. Na minha época nem existia faculdade de moda, não tinha, porque a faculdade de moda também ela é nova, não é tantos anos assim. E eu gostava muito também de balé, de ginástica, enfim. Então eu fui para o lado da educação física, de dança, do balé e tal. E sempre gostei muito de moda desde criança. Então, o que eu gostaria de saber de você? Se Paulo, desde criança, também tinha esse fetiche, tinha essa vontade, já tinha esse olhar. Como é que foi? Então, eu não sabia, né? Mas eu nasci numa família de mulheres, né? Eu fui criado por uma avó. Minha mãe é uma mulher de uma personalidade muito forte, muito dinâmica. E eu tenho 3 irmãs e muitas primas. Então, eu cresci nesse universo feminino. Sei. Então, eu percebi... E eu gostava muito de contos de fadas, de histórias encantadas. Sei. E isso tudo eu gostava da forma como era desenhado. E minha mãe ela dava aula de pintura também. Ela é professora, né? E também nas horas vagas ela dava aula de pintura. Então, a gente sempre teve um acesso a essa coisa da arte. Não como uma coisa muito didática, mas uma coisa muito livre. E a infância, eu não sei como hoje eu acho que é diferente, mas a infância dos anos 70 era muito solta, ainda mais numa cidade do interior. Rua, né? uma delícia. Onde, hein? De Andradina, interior de São Paulo, próximo a Mato Grosso. Então, mulher. Nós somos caipirapora, então, ai, que podemos delícia. dar a mão e sair cantando. Com certeza, ai, que delícia. E eu falo, a gente que teve essa infância, é muito difícil deles entenderem. Eu tenho minha filha de 31 anos,
teve um outro tipo de infância, não se compara. E a gente podia brincar de tudo, né? É E verdade. eu, como minha mãe trabalhava muito, e meu pai também ficava no sítio, eu brincava muito com as minhas irmãs. Então eu brincava de tudo, gente. Eu brincava de todos os brinquedos masculinos, também brincava de boneca, de casinha, de tudo isso. E tinha a Suzy na época, lembra da Muito, boneca claro, Suzy? Que era querido. muito famosa, que foi Tinha a antes da Guigui, Barbie, tinha né? isso, tinha várias. Mas a Suzy era a mocinha, Ela né? era, A boneca mocinha. exatamente, E eu linda. acabava vestindo essas bonecas de toalhinha de crochê que minha avó fazia. Ai, que graça. Então, minhas primas vinham, Paulo, veste a boneca. Eu fazia aquelas roupas tudo de rainha, era tudo umas roupas coisa surreal de linda. diva, né? Olha. Misturava e colocava broche, brinco que pegava da Você mãe e colocava. já tinha aquela E sensibilidade. eu sempre desenhei. Então, eu sempre desenhava princesa, príncipe, castelo, toda essa interessante. coisa, né? Tanto é que depois eu vim a fazer um trabalho sobre isso, que é uma exposição que eu pretendo fazer um dia. Ai, que Mas legal. que já está até pronto, a gente só precisa arrumar quem patrocine isso. Aham. E aí foi dessa forma que eu fui percebendo que existia essa coisa com a moda. E depois, na adolescência, eu parti da história das princesas da Disney, daquelas personagens da Hanna-Barbera, eu fui para as estrelas de cinema. Por quê? Porque na época, à tarde, passava a sessão da tarde. E eu ficava assistindo a Sessão da Tarde, via aqueles filmes com Fred Astaire, a Rita Hayworth, a Jane Russell, Maravilhosos. a Marilyn Monroe, a Greta Garbo. Essas passavam mais à noite porque elas eram as mais caras, acho Sim, que para eles estrelas. adquirirem esses filmes, né? Mas eu assisti aquilo e fui ficando apaixonado. Aí eu criei uma revista chamada Hollywood e um clube de cinema. Tinha uns 3 sócios. É mesmo? Mas isso com E eu quanto montava a tempo? Com quantos revistinha, anos? 13 anos eu já estava Olha na adolescência. só. E eu montava a revistinha, tirava xerox ali, e eu colava e descolava, colava e descolava. Minha avó falava, Paulo, Zefa, falava minha mãe, né? Zefa, o que vai ser desse menino que cola e descola? Mal sabe ela que agora eu continuo colando e descolando, Tá até porque hoje. eu tenho esses álbuns de cinema até hoje. Eles vão e voltam na minha vida, só sabe? É meu hobby. Aham. E aí eu percebi que também eu gostava de ver os figurinos das atrizes, dos atores, e me encantava com a maquiagem, com o cabelo e com tudo aquilo. E eu sempre gostei de desenhar personagens. Mas quando surgiu a hora de eu estudar, não tinha ainda a faculdade de moda. Então eu fui fazer publicidade em Campinas. E lá em Campinas eu acabei fazendo tinha aqueles figurinistas daquelas lojas que vendia tecido. Tinha uma bem famosa, Rakan, Sim. acho que é Rakan. Sim. E aí tinha um figurinista lá que era o Barbarella, e eu fui fazer um curso de desenho de moda com ele para aprender a proporção do corpo, essa coisa Uma toda. coisa mais profissional. Para eu entender como se desenhava a roupa, porque eu já desenhava. Sim. Eu sempre desenhei. Tudo Minhas tudo à figuras mão, eram né? tudo personagem, né? Tipo, geisha, Olha só. Olha prostitutas, que era tudo legal. uma coisa bem, né? Pensamento de gente dessa idade. Era muito mais... você Era vê como muito é que era, engraçado, você né? estava além do... Princesas, né? Aquela coisa toda que eu gostava de desenhar. E aí, com isso, eu fui evoluindo ali, fui percebendo, aí eu falei, nossa, aí eu fui para uma agência de publicidade, eu era diretor de criação, bem pequenininha, aí eu falei, eu acho que eu quero fazer moda, eu quero trabalhar com moda. Aí eu vim para São Paulo procurando assistente de arte numa empresa grande, a Elos. Nossa. E aí o cara falou, eu acho Excelente. que você tem mais a ver com estilo. Mas ainda não tinha vaga. Eu fui trabalhar na São Caetano com noiva, onde eu tive 2 mestres, que eram os outros 2 Aliás, estilistas. que é o que você falou agora. Aonde você foi para São João, para São Caetano. São Caetano, gente, ali deve ser realmente uma escola da escola. Com quem que você trabalhou lá? Eu trabalhei na Charme, que é da Nova Noiva, que era agora não existe mais a Charme, porque queimou, teve um incêndio grande lá uma época. Sei. E eu trabalhava com 2 estilistas muito bons, o Alexandre e o Eduardo. E eles me ensinaram muita coisa, de como desenhar babado, renda, Até tinha um toda que essa era... coisa. Então, tinha um que era também de lá, que até trabalhou comigo, não comigo, juntamente comigo, mas nós íamos em dias alternados no programa do Mulheres, na Gazeta. Ele até veio a falecer, eu senti demais quando ele Você lembra o faleceu. nome dele? Menino, você sabe o que ele fez para mim? Ele fez para mim, não, ele fez para a Júlia, minha filha, o vestido de 15 anos dela. Como é que ele Tinha uns que eram chamava, muito gente? famosos. Ele chegou a fazer muito mulheres durante muito tempo. Agora me fugiu o nome dele. E era um querido, e era lá também. Foi muito bom. Fiquei só 4 meses. Mas a gente criou uma irmandade, eu e esses estilistas, que a gente é amigo até hoje. A gente é muito amigo, até hoje. Que legal. Isso foi em 1990. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu fui chamado para Elos. Aí, eu cheguei na Elos com um portfólio ali que eu tinha feito. Aí, eu já estava fazendo um curso com o Carlos Simões, na FAAP, né? Mas era um curso livre.
E aí eu cheguei na Elos com o portfólio ali e fui contratado pelo Marco Aurélio Rocha, que é maravilhoso, que é um... Trabalhar com uma pessoa generosa no começo da tua carreira é extremamente importante. Eu acho Sibeli. também. E eu tive a chance de trabalhar com a pessoa mais generosa da face da Terra. Você pega uma pessoa muito sargenta, muito, sei lá, muito brava, muito... Não, e ele dava o cobrança. espaço para criar, porque ele sabia que eu estava, né, borbulhando de Eu criatividade. E aí ele pediu o que ele queria, eu fazia super rápido. Olha que legal. E aí ele deixava eu trabalhando. Aí quando tinha reunião para ele entregar o produto, ele levava a arara dele. E conforme Entendi. ele ia falando pro dono, pro Nelson, eles pediam uma peça minha. Porque aí ele mostrava, porque minha peça era muito carregada, porque eu estava borbulhando criatividade. Nossa. Então uma camisa minha dá para fazer 10 camisas. Eu entendi. Aham. Aí ele falava, ó, olha esse detalhe pra gente fazer numa camisa, esse aqui dá para fazer em outra camisa. tinha Aí ele muita pegava os informação. meus detalhes Entendi. e espalhava. E assim eu fui aprendendo a equilibrar Olha o meu que olhar. bacana. Né? Sair da carregação, dessa criatividade borbulhante, Exacerbada. que você faz o punho diferente, a gola diferente, Tudo o numa vista camisa só. diferente, vira uma fantasia. E fui, né, trabalhando isso. Fazia masculino na época com ele, depois eu fui fazer feminino, enfim. E aí foi nessa época que eu percebi mesmo a paixão por moda, porque eu tive essa oportunidade. E aí, no meio dessa história, veio um concurso da Smirnoff, que é o Smirnoff International Fashion Award, não sei se eu falei Olha. certo. E aí eu entrei, eu entrei, posso aqui mostrando pra Claro, vocês. meu filho, Eu pode entrei mostrar. no concurso Ai, com que esse coisa vestido linda. aqui, que era uma homenagem ao primeiro ícone de moda, que é a Maria Antonieta, né? Que para mim ela foi o primeiro Coisa ícone de moda. linda, aham. E a Madonna, que era o ícone da época. Também. Aí eu fiz esse Maravilhoso. vestido. Coisa linda. E eu ganhei o terceiro lugar aqui no Brasil. Olha. Mas o interessante foi que quem era quem ganhasse ia fazer um curso com o John Galliano. E o John Galliano viu todos os desfiles e ele adorou essa roupa. Eu fiquei sabendo que o John Galliano falou, nossa, que massa. olha Porque o que Galliano estava legal. estourando na época, Nossa, né? que Era uma coisa referência linda. para mim, né? E, Paulo, quanto tempo leva para você fazer, de repente, um vestido Então, desse? esse vestido, eu acho que demorou um mês pra gente fazer. 1 mês, 2 meses. Ele é com bordado? Ele é, na verdade, ele é a parte de cima toda de veludo. Sim. Aí ele tem uns trevos bordados, porque eu falava um pouco da entendi. sorte, do azar. Entendi. E os cactos. Entendi. Né? Que a moda desses dois lados. Aham, né? Essa que coisa de você ser um lindo. ícone e ter essas Sim. questões. E aí o cabelo foi tudo Muito. feito por um artista, Paulo Matos. E o sapato foi a primeira plataformona que teve aqui, né? Porque o que aconteceu? Começou com o Fernando Pires? Não Como é foi. que- Eu fui no Fernando Pires, mas ele não podia fazer. Sim. Aí eu fui procurar uma outra pessoa que eu não lembro quem é agora o nome dela. E ela fez para mim, porque era o sapato de ratoeira, inclusive. E eu tive que aumentar o solado, porque a manequim era mais baixa do que a estrutura entendo do o vestido. vestido. Nossa. Porque o vestido tinha rodinhas. Jura? Então, na hora, ela ia na passarela, segurando Coisa o vestido. Ela tinha uma linda. grade toda feita por uma outra artista plástica, Nossa. que é a Silvia Rogeri. E aí, quando ela abria o vestido, ela saía de dentro com uma peça de baixo, que lembrava a roupa da Madonna. Coisa então, linda. o externo era a Maria Antonieta e a parte íntima era a Madonna. Que Né? coisa, Com esse que- peito Sim, metal, meio- do Jean Paul Gaultier, Sim. toda essa brincadeira. né? Maravilhoso. E aí, eu Ah. fiquei ali na Elos 3 anos, aí eu saí, eu queria um salário melhor, e quando você está começando nesses lugares, o salário é muito baixo, né? E eu fui para o Bom Retiro. Aí no Bom Retiro não deu muito certo, porque eu estava acostumado a trabalhar com equipe. Eu gosto de trabalhar com equipe. Olha, isso é bacana, hein? eu Porque é tão adoro. raro as pessoas se acostumarem em equipe. É bom até que você eu fale um adoro, pouquinho. porque eu acho que na equipe cada um assume um papel. Então eu posso respeitando ser o outro. muito bom no que eu sou, porque o outro é muito bom no que ele faz. Bacana isso. E eu acho isso muito interessante. Também acho. Né? Você conseguir colocar para cada pessoa o que ele tem de potencial. melhor. E Porque a- você não pode esperar que a pessoa vá fazer tudo. Com certeza. É igual amigo, né? A Ótimo. gente tem que saber explorar o que é melhor de cada amigo. Exatamente. É a mesma coisa profissional. Você tem que falar, meu, esse cara é muito bom em criação, eu vou explorar isso dele. Esse aqui é bom em fazer a parte técnica, eu vou explorar isso dele. Se esse é bom para fazer compra, eu vou explorar isso Você dele. sabe, Paulo, o que você está falando também é um outro ponto que eu acho bacana. Vocês vejam, gente, como o Paulo é uma pessoa altruísta. Porque a pessoa que é egoísta, ela quer pegar tudo para ela, mesmo ela não sabendo de tudo. Tem pessoas que são assim, É. são muito exclusivistas, acho que só confia no que faz, Exatamente. não dá oportunidade para o outro. Então, isso que ele está falando é fundamental e importantíssimo. Amei, super plausível o que você falou. Eu adoro equipe e para mim é uma dificuldade quando eu tenho que fazer alguma coisa sozinho. Aí eu fui trabalhar na Atitude, que eu trabalhei com a Vânia Seixas,
que já era um atacado do Itaim. Tá. Era uma coisa mais chique. A Vânia foi uma mestra para mim, porque ela tinha um bom gosto, uma coisa absurda. Tão e bom, aí a né, gente cair nessas pessoas. Né? E aí ela fazia uma roupa muito interessante, porque foi quando eu aprendi a trabalhar com a mulher em Que todos coisa linda. os momentos. E que era assim, a mulher de final de semana, a mulher que trabalha, a mulher para festa e a mulher vanguarda. Maravilhosas Aquela que vai usar uma peças. roupa única. Isso quando, isso, Isso filho? foi em 90 e... Gente, super atual. Todas as roupas que eu tô vendo... Gente, é como se eu estivesse vendo agora uma coleção de 2025. 96 isso aqui. Imagina, Aí, com a Vânia foi- super atual, maravilhoso. É E aí 96. você desenvolvia essas peças. Aí desenvolvi essas peças com ela. Tá. Aí depois disso tive uma experiência no Fashion Week que foi com a Benedutti. O Giovanni Frasson me convidou Tá. para fazer, e a Alessandra, eu não lembro o nome dela. Aprendi também bastante com eles para fazer uma coleção para Benedutti, que era uma coleção rápida em 20 que coisa dias, linda. que era uma linha de noite Tá. e alfaiataria. Chiquérrimo. Foi uma coisa rápida. E você vê Aí saiu aqui na atualíssimo capa. também. Gente, super atual. Porque é A tudo cor bem do clássico, momento. né? E Muito. olha, esse veludo com gotas de... Eu falo Maravilhoso. que é gotas de mercúrio, né? Lembra do Sim, mercúrio sim, antigamente? que maravilhoso. tinha? É verdade. Não sei se ainda existe esse mercúrio, né? Maravilhoso. E aí foi indo assim. E aí foi... Tranquilo. Você foi tendo, Paulo, oportunidades com pessoas muito boas. Eu falo assim que São Paulo me abraçou. Eu não posso reclamar. Eu lembro que eu cheguei aqui e eu falava assim, eu quero morar na Avenida Paulista. E eu tinha uma amiga que falava, duvido. Aí eu Sempre comprei, tem alguém, eu moro né? na Avenida Paulista. E eu Olha falo pra só. ela até hoje, você tirava sarro de mim, onde eu tô morando? Eu falo, eu moro lá no Calcanhar, mas eu moro. Essa foi boa. Mas você viu como a nossa cabeça louco, é tudo, né? E Paulo? olha, porque já tinha passado essa ideia. E de repente eu tive que Aconteceu. procurar um outro lugar para morar, porque eu já tinha guardado uma grana. E aconteceu de chegar lá, por acaso, passei. Foi bem na Paulista. Aí você ficou na falando, Paulista, querida, tiro sarro vem até tomar um hoje, café. Até hoje. Aí eu O que mais? Tô adorando. Foi quando eu fui para o Bom Retiro. Porque o que acontecia? Eu fiz uma jogada muito interessante quando eu fui para a Atitude. Na época, como não tinha essa coisa de rede social, eu mandei o cartão de Natal com o meu currículo para todos os donos de empresa. Então, eu fiz entrevista em todas as empresas da Você época. ficou conhecidíssimo. Do tipo... Imagina, eu mandava para o Renato Carlaquian pessoalmente. Olha né? só. Aí chegava lá o cartãozinho de Natal ali e meu currículo. Que graça. E aí eu fui chamado para todas as empresas, né? E aí eu fui para a Atitude. Aí depois disso, eu falei, eu quero ganhar dinheiro. Onde que eu vou? E onde pagava melhor era o Bom Retiro. Ah, entendi. Aí eu fui para o Isso Bom em que Retiro. década? 90, foi em 90, eu acho que foi em 90, foi em 96, 97 que eu fui para lá. Eu comprava fui muita pro coisa do Bom Retiro. Viu? O Bom Retiro é muito bom. O Bom Retiro é que aqui a nossa mídia... Agora fecharam muitas lojas, né, lá. A nossa mídia nunca deu muita atenção para o atacado, né? Muito, verdade. Só pro varejo. E errou muito, porque ali Também tinha muita acho. coisa boa. É lógico que tem a tal da modinha, Claro, né? sim, Que todo mundo faz igual, que sim, você olha a sim, vitrine. Mas sim. sempre teve algumas marcas Sim, conceituais, muito. como a Elements, que agora mudou Também de nome. bárbaro. A Elements é maravilhosa, né? Tinha umas marcas muito Muito boas que... Eu agora não lembro mais os nomes, mas Tinha que ainda... Nossa, tinha muita coisa boa que fazia um trabalho conceitual muito interessante, Verdade. que não teve Um essa acabamento visão. bárbaro. Nunca foram investigar. É E aí verdade, eu digo valorizados. sempre que eu e um grupo de amigos, a gente mudou a moda do Bom Retiro. Olha que coisa Porque linda. a gente começou a fazer coleção De alfaiataria. como tinha que ser feita, assim, Sim. para a mulher de dia, Muito. a mulher da noite, a mulher Graça. trabalhando, a mulher de final de semana. Então, as coleções os Olha tecidos que eram lindo. comprados já separados para cada mulher, para cada Chiquíssimos. tipo de roupa que a gente E, ia gente, e confeccionar. tudo que está usando. É o que você falou, são roupas atemporal, gente. São roupa, isso, Tem roupa que você tem no exatamente. guarda-roupa há 30 anos e você usa direto. Que, aliás, o que Exatamente. você acha disso também, Paulo? Eu acho incrível. Por exemplo, tem mulheres que vão. É muito acumulativa. A mulher tem muito disso, né? De apego. O homem nem tanto, mas a mulher é muito assim, de apego. Ai, porque ganha da avó, da tia, do pai, da mãe, não sei de quem. E fica naquilo que não sai daquilo. Como eu faço muito consultoria de moda, eu gosto muito do guarda-roupa inteligente, sabe, Entendi. Paulo? Aham. E o que é o guarda-roupa inteligente, gente? É você realmente ter assim, você não precisa ter 500 mil peças no guarda-roupa, mas você tem que saber falar o Lé com Cré. Você tem que saber pulverizar, aumentar E, Sibeli, eu acho que a forma de e você tem usar. uma coisa interessante, você tem que saber o que você gosta.
Sim. O que tem a ver com você. Sim. Eu falo assim, se a moda é onça, mas você não gosta de onça... Não adianta usar. Aí você quer comprar onça, você compra um cinto de onça. Exatamente. Você compra uma bolsinha de onça. É isso aí. Você compra alguma coisa que não vai interferir no teu guarda-roupa e não vai ficar uma peça parada lá. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo assim, eu gosto muito de camuflado, né? Hoje Eu gosto camuflado. demais também. Então eu tenho camuflado. Eu falo que antigamente eu até tinha cueca camuflado, tinha tudo camuflado. Hoje eu tenho casacos, camisa e calça. Sim. Né? Mas eu já tive meia camuflada. Eu tenho meia. Bom, enfim. Mas sim. São coisas que eu gosto. Então, se tiver ali. Aí se eu vejo hoje, tá usando casaco camuflado, mas eu falo, eu tenho lá no meu guarda-roupa um que é muito bacana, tipo esse, que eu pouco uso. Lindo. Eu falo, eu vou usar Aliás, o meu. nós estamos nos mesmos tons, eu e você, né? Não é? A gente olha, coincidência, você viu só? E você é cor-de-rosa, então tá tudo certo com rosa aqui. Ai, meu Deus. Então, eu falo assim, não, eu não preciso comprar. Sim. Eu preciso comprar alguma coisa hoje, né? Hoje, na minha idade, eu preciso comprar coisas que eu realmente vá usar. Sim, que estejam de acordo com a minha vida. Sim. Né? Eu lembro que uma vez eu estava viajando em Nova York e uma amiga minha falou, Paulo, por que você não comprou um blazer da Dolce & Gabbana? Eu falei, porque o blazer da Dolce & Gabbana, ele vem com custo além do preço dele. Sim, e você sabe mais do que eu falo ninguém sabe, assim, né? Eu ando de metrô, eu ando de ônibus, eu trabalho no chão de fábrica, eu posso estar fashion, mas eu tenho que estar fashion dentro de uma linguagem que... mais tranquila, né? Eu não posso estar com uma roupa que na hora que eu tirar eu tenho que mandar para a lavanderia. Mega, super, hiper. Porque eu tenho outros projetos na minha vida. Sim. E para mim, eu não preciso desse blazer que eu vou usar 3 vezes na vida. Para poder dizer que você é chique. E cada vez que eu usar, eu tenho que levar para uma lavanderia. Sim, né, pagar uma fortuna. Pagar uma fortuna, porque ele tem um custo de manutenção. Claro. Então, realmente, é um produto feito para gente rica. Você está certíssimo. E você é rico? Não, eu não sou rico, então eu não tenho esse tipo de vida que você leva. É isso aí. O que, né? Outra coisa também, né, Paulo, que eu acho que é bem interessante também de ressaltar, é assim, eu sempre falo para as pessoas, gente, você fez uma compra errada, porque assim, tá com fome, brigou com o marido, papagaio, periquito, e vai sair para fazer compra, você vai comprar errado. E se você vai com fome para o supermercado também, você vai comprar muito mais do que você devia. Então é o que eu falo, a gente tem que estar muito assim, preparado e sair no dia que você tá legal, que você tá feliz, sabendo o que você vai comprar. Porque você acaba comprando errado, fica ali mofando no teu guarda-roupa, e eu falo que cada 6 meses a gente tem que reciclar. Tipo, botar para fora aquilo que você não está usando. Dá para alguém, porque isso faz parte também de você trocar sua energia até. Ver se você não quer mais aquilo, né? Você dá uma estudada naquilo, né? E bom, aí... mas continua. Porque, faz 23 minutos, eu vou ficando nervosa com esse cronômetro, viu? Falta 5 minutos ainda, mas dá pra gente falar. Aí depois eu fui para Vida Bela, onde eu também fazia uma roupa mais bacanuda, uma assim. Graça, que linda. Então eu não vou nem ficar mostrando muita coisa. Não, mas mostra sim, gente. Vai mostrando sim, claro que tá mostrando. Ainda Vida Bela. Ai, que coisa mais linda, gente, super atual. Né? Eu fico louca. Que foi essa coisa meio grunge. Nossa, muito meio linda. Que tá usando tanto. Olha, desfile, gente, né? é como se estivesse pegando roupa de agora. Tô boba, com as meias, tudo. Botas. Não tem problema, né? Aí isso daqui é uma coisa interessante. Foi um trabalho que eu fiz na Santa Claus, lá em 2006. Isso, olha, para você ter uma ideia. O que era ele? A gente trabalhou com vários corpos. Santa Claus era uma marca popular de jeans. E eu fotografei amigos e pessoas com vários corpos diferentes. Isso em 2006. Do Brás. Brás. Que aí do Bom Retiro eu fui pro Brás. Que aí eu cansei de trabalhar com moda feminina e queria trabalhar com masculino. Entendi. Aí eu fui pro Brás e no Brás eu comecei a fazer jeans. Então, aqui é uma caixa de boneca. Então, o catálogo era uma caixa de boneca. E aqui que eu acho interessante, a gente trabalha com corpos diferentes, que hoje é tão comentado isso, né? Que, aliás, eu entrei no mundo da moda com a Ana Maria Braga, trazendo as mulheres reais. Eu fui uma das pioneiras de colocar a arara de roupa com mulheres reais. Que bacana. Porque eu acho que a gente tem que valorizar o ser humano como um todo, Paulo. É verdade. Não existe só comer alface para ficar bonita. Cada um tem nós temos a mistura de raças no Brasil. E a mulher tem bumbum, tem cintura. Sim. Né? Porque você está num lugar que tem pessoas diferentes. Com certeza. Aí eu fiquei muito tempo nessa empresa, que é a Pargan. Pargan. A Pargan eu fiquei 14 anos. Gente, a Pargan, quem até hoje está na Pargan não é o... Rodrigo. O Rodrigo saiu da Pargan. Gente, o Rodrigo, só uma parte. Eu quero mandar um beijo para ele. O Rodrigo foi amigo meu. Quando eu trabalhei no Mart Center, eu fui gerente da Cochicho e ele era gerente da Pargan. Ele é um... Você acredita? Ele foi meu diretor por anos. Nossa, e ele não está mais na Pargan? Não, ele saiu. E eu amo o Rodrigo, eu sou muito grato ao Rodrigo. E na verdade, assim... A gente fez um trabalho maravilhoso na Pargan, porque a Pargan era uma empresa que realmente você podia criar.
Então, nosso trabalho era Mas muito eu acho que era criativo. Rogério, não era Rodrigo? O Rogério é irmão do Gerente. Rodrigo, é gerente das lojas. Isso. Isso. O Rodrigo eu não me lembro O Rodrigo direito. é um bem bonito. Que E o Rogério bem, também é um menino bonito. bem bonito. O Rodrigo parece um príncipezinho, assim. Sim. Ele é mais baixo, assim, Sim. e um príncipezinho. É uma graça de pessoa. Sim. E ele é um cara que sabia o potencial de cada profissional que trabalhava Que com ele. beleza, não. E sabia E a Pargan ainda colocar. existe? Existe. A Pargan existe. Gente, há quantos anos? Acho que uns 30 anos ou mais. A Pargan... Ah, não. 30 anos eu estava lá, inclusive. Então, gente, Eu mais acho que a tempo. Pargan deve estar com uns 35 anos. Olha que Aí lindos, já que é um projeto, gente, então as que roupas show, eram muito bárbaro. bacanas, Estilo tal. Saruel. A Pargan, ela permitia isso. Aí depois disso eu saí eu tive um burnout nessa época. O que aconteceu? Os últimos patrões que eu trabalhei foram muito abusivos. E aí eu saí dessa coisa da moda, eu falei, eu acho que eu não quero mais trabalhar com moda desse modelo, eu quero trabalhar de uma outra forma. E aí também eu comecei a trabalhar com ilustração. Então eu tenho as ilustrações aqui, pra gente estar com o tempo corrido, né? Falta 2 Eu tô com essas minutinhos. ilustrações. Nossa, que coisa que são linda. de contos de fada, elas são enormes, tá? Isso daqui é só uma reprodução. Coisa. Paulo, são que grandes, trabalho. Aliás, eu quero mandar um beijo pro Coutinho por ter feito a ponte. Coutinho, meu querido, beijo. Assessor de Coutinho é uma imprensa graça, né? na área da cultura, Um um querido. E tô com... E qual é o também seu faço projeto essas agora? ilustrações, Que coisa mais né, linda, gente. Aqui são as vedetes, então... Não, você eu desenha faço muito esses bem, você tem trabalhos. muito bom gosto, Eu estou Paulo. começando agora, querendo dar Eu não estou conseguindo desenhar, mas eu quero dar continuidade nisso. Entendi. E agora eu Qual tô que com é um a sua ideia podcast, agora? Tá. que eu vou começar agora, acho que em setembro. Ai, que legal. Que chama Antes da Bengala, que na verdade fala de antes da gente parar. Então, o que nós estamos fazendo é o Antes da Bacana, Bengala hein? aqui, Sim, né? A gente está sim. conversando, nós Contando somos nossa da geração história. X. Sim, é isso mesmo. Então, na verdade, é o quê? Uma conversa com pessoas da geração X, da Tá. Baby Boomer, e da geração Y um pouco, que está tendo que se reinventar nesse mundo tecnológico, sendo que a gente veio de uma coisa muito legal. Com Porque a gente certeza. pegou décadas incríveis. Claro que tinha problemas e questões, mas eram décadas festivas, Verdade, né? era outra a gente realidade. festejava o mundo, Muito, né? verdade. E a gente que vivia os anos 80, os anos 90, os anos Melhores 70, anos, eram eu falo. muito festivos, né? Muito. Então a gente veio dessa década e a gente está tendo que encarar não envelhecer da forma como envelheceram nossos pais, nossos Sim, avós, né? sim. Então a gente está muito mais jovial, muito mais produtivo, com a cabeça pensante, apesar do celular. E o antes da bengala significa antes do celular, que é uma bengala, né? Então, Sim. Porque hoje você não anda sem. Então, quer verdade. dizer, é o tempo todo você está ali, É o a mundo tua vida atual, não né? funciona. É uma bengala moderna. Sim. E a bengala não como a bengala, né? Mas como a coisa de você não conseguir mais, porque isso acontece. Na não vida tem um limite. Né? Vai chegar uma hora que a gente, fisicamente ou emocionalmente, né? Ou não tem- financeiramente. ou financeiramente, ou você tem que parar porque existem limitações. Então, essa fase que eu acho que para a gente vai até os 80, para a gente tem pessoas que vai mais, né? Enfim, não como um limite, mas como um aviso de que a vida, nós temos mais do que 30 anos de vida e a gente ainda quer ser produtivo. Então, antes da bengala são essas pessoas questionando o que ela acha bom e o que ela acha ruim no mundo moderno. Muito bacana. E olha, nós já passamos do limite. Então Mas olha, terminamos Paulo, aqui. eu quero muito te agradecer. Daqui, Eu vamos que brindar. agradeço. Vamos Eu amei, eu brindar quero que você essa volte mais água. vezes aqui também. Volto Tem quando muitos você assuntos quiser, da gente tem. conversar. Vamos falar muitas vezes. E quero também te convidar Com quando eu certeza. tiver com a coisa mais Eu vou sim. alinhada. Com o maior prazer. Não é chique igual aqui, Ah, imagina. É chique porque você tem a alma chique, meu filho. Você já nasceu mas a gente assim. toma um café e fica fofocando. Muito bom, amei. Gente, olha, Paulo é isso. Espelhatalha é isso, é vida. Então, até amanhã, se Deus quiser, com muito mais em casa com o Espelhatalha. Beijos, obrigado, queridos.